Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, um programa voltado a levar para a sociedade um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão transformando o ambiente corporativo brasileiro e contribuindo para um Brasil que dá certo. O Lead Talks é uma iniciativa do LEAD, o grupo de líderes empresariais que reúne as maiores organizações brasileiras, mais de 52% do PIB privado nacional, em parceria com o Sistema Catarense de Comunicação, tanto no ambiente digital, no portal SCC10, quanto em televisão aberta no canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O nosso tema de hoje tem a ver com inovação de empresas sólidas e empresas consistentes e de governança, como essas empresas estão se modernizando para o futuro, com um olhar de inovação e um olhar de transformação. Nosso convidado de hoje é Alberto Laudes, CEO da Raco Etiquetas, a segunda maior empresa do setor no mundo. Um orgulho para o Estado de Santa Catarina e uma das organizações de excelência que promovem, de algum modo, contribuindo para uma das indústrias mais pujantes do Brasil, do mundo, que é a indústria têxtil, do vestuário e da moda. Um segmento que tem vivido grandes transformações em função dos novos hábitos de consumo e a necessidade de sustentabilidade e inovação em seus processos. Alberto, seja super bem-vindo ao Lead Talks. Queria começar, além de agradecer a tua presença aqui conosco, te ouvir um pouquinho sobre esse mercado têxtil, esse mercado da moda, essas transformações. Qual é hoje tua visão do impacto, da relevância dessa indústria para o país, para o mundo, como esse segmento é importante e tem contribuído com o desenvolvimento econômico do nosso país? Primeiro, Delton, é um prazer grande participar do programa, né, trazendo temas e conteúdo tão bacana para todo mundo. Então, obrigado pelo convite. Em relação à relevância do setor, só vou te dar grandes números. Hoje, o Brasil é o quinto maior produtor de roupa de confecção do mundo. Então, assim, a relevância é muito, muito grande. E assim, eu acho que teve coisas muito legais de mudança de comportamento, de cultura, do pós-pandemia. Então a gente vai explorar um pouquinho hoje, mas assim, muita mudança de comportamento legal que impactou o mundo e o mundo da moda também. Uma verdadeira revolução, dá para se dizer, nesse segmento, no olhar do mercado, das marcas, né? Eu tenho percebido essa agenda de sustentabilidade, do olhar para toda a cadeia de produção, afinal, é um dos segmentos que mais empregam no Brasil, no mundo, né? Impactando tanto a cadeia de construção, desde o desenvolvimento, né? De coleções, até do ponto de vista dos lojistas, do varejo, né? Então, ela permeia, ela está no imaginário das pessoas, as pessoas amam o segmento de moda, vestuário, é muito próximo, muito afetivo para o consumidor. Fala um pouco para nós de algumas dessas principais transformações, você que com certeza é um dos expoentes do segmento, né? Assim, eu posso falar, Delton, duas coisas curiosas. Em relação ao produto em si, a gente sentiu uma tendência muito mais para as pessoas se preocupando com conforto, com toque de produto, muito mais que antes, até com esse lado do home office, estando mais em casa, valorizando outras coisas também. E em termos de produto também, é uma continuação, mas a gente vê assim, uma aceleração disso, naquele termo em inglês que chama de mass customization, assim, cada pessoa querendo se sentir única. Isso impacta muito o nosso setor, que a priori, né, até você pensa numa China, as produções, a escala de produção de tudo é bizarramente alta. Agora o MOQ, que é a quantidade mínima de pedido da China e do mundo, cada vez vai indo menor. E por último, sem dúvida nenhuma, tanto no setor de moda, que tem que se preocupar mesmo com o lado de sustentabilidade, como com qualquer outro, a gente sente uma preocupação na cadeia inteira muito grande. Então, a Raco tem diversas iniciativas nesse sentido e a gente acredita que cada vez mais o consumidor final vai estar preocupado, vai querer saber a origem de produto, vai querer controlar isso. Rastrear, né, esse produto ao longo da cadeia, né? Eu
Eu gosto muito de alguns exemplos, como o chocolate Dengo, cujo fundador mesmo da Natura, né, você sabe, e ele, utilizando tecnologia, né, e blockchain, conseguiu dar rastreabilidade à sua cadeia de produção e, apesar do preço do cacau ser um commodity mundial, ele conseguiu valorizar produtores de famílias e de produção de maior qualidade, orgânica, identificando ao longo da cadeia tecnológica e, com isso, pagando um preço superior ao preço de commodity, tendo um cacau de maior qualidade e considerando que é uma indústria perversa, porque o número que eu lembro é 90% de quem trabalha com cacau nunca comeu um chocolate. Então, ele conseguiu democratizar, atuar com responsabilidade social e usando a tecnologia para isso. Mas antes de a gente entrar nos aspectos de inovação, eu queria te ouvir sobre a história, a trajetória da Raco Etiquetas, considerando Santa Catarina o berço da indústria têxtil brasileira, considerando o papel dos fundadores, dos pioneiros, os desbravadores que lá atrás, com os primeiros teares, né, trouxeram essa matriz, a princípio ainda europeia, e que se prosperou tanto, e hoje Santa Catarina tem algumas das principais marcas e é protagonista no segmento de uma maneira extraordinária. Queria que você falasse um pouquinho para nós da história, da evolução da Raco Etiquetas ao longo do tempo. Eu vou te falar bem resumidinho, mas é uma história muito bonita, muito antiga, né? A empresa iniciou em 1928, então esse ano vamos fazer 95 anos, pelo meu bisavô. Então passou por gerações, eu sou da quarta geração. E eu sempre penso assim, as dificuldades, os desafios da época eram muito diferentes. Obviamente eu não vivi na época, mas eu imagino que a complexidade de fazer negócio, sei lá, de comunicação, de logística, de know-how para produzir, devia ser uma coisa maluca. Imagina, não tinha internet, não tinha CAD, não tinha nada que eu fui acostumado desde que eu comecei o trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, os gestores, né, da época, os empreendedores da época, acho que tiveram que quebrar barreiras incríveis para ter sucesso. E olhando hoje, eu sempre digo, né, você pega uma empresa líder de setor, né, é um setor pequeno, agora, por outro lado, a relevância da Raco nesse micro setor é muito grande. A gente está presente hoje em 5.600 e poucos clientes, mundo. Então, é uma capilaridade muito grande. E voltando um pouquinho para a história, eu digo, a gente tem que bater muita palma para tudo que foi feito até hoje, que eu tenho um orgulho danado, e, ao mesmo tempo, ser capaz para se reinventar. E aí entra mais um ingrediente, na minha opinião, que você pega uma empresa antiga e de sucesso até então, aí entra uma mistura que a gente precisa ter, né, capacidade de se reinventar. É mais difícil que uma empresa que nasce hoje, né? Você destacou 2 pontos que para mim são muito importantes. No auge da pandemia, o LEAD, a gente desenvolveu uma campanha que dizia, basicamente a mensagem era, no momento de dificuldade e de dúvida, incerteza, vamos nos inspirar no passado, porque se hoje, naquele momento com a pandemia, a gente achava que o mundo estava acabando, enfim, imagine aqueles bravadores que sem recursos, sem mercado, sem clientes, apostaram e acreditaram em construção de grandes organizações. E o segundo aspecto que você menciona é a responsabilidade ainda maior em fazer com que empresas históricas, caminhando aí para ser uma empresa em pouco tempo aí centenária, o desafio da longevidade, de perpetuar o negócio, de se reinventar e de se transformar. Então é isso que eu queria te ouvir um pouco mais. O que é a Raco de hoje e o que é a Raco do futuro? Quais são os drivers de inovação e de transformação da organização? Bom, olhando de hoje, assim, um trabalho que eu tentei fazer, eu estou agora há 19 anos na empresa, então também não é tão pouco tempo, apesar de eu ser novo, relativamente novo. E, assim, o que eu acredito que foram as últimas mudanças, o lado cultural, né, que a gente tinha uma gestão muito mais centralizada, muito mais dependente, né, dos grandes gestores. Hoje, acho que é o lado de informação interna na companhia, de participação em todo tipo de informação, de entendimento do negócio, de descentralização de decisão de fato. Acho que é um lado que mudou muito olhando para trás.
Sem dúvida nenhuma, o nível de governança da companhia, né? Antigamente era tudo mais feito receita de bolo e de uma forma mais simples. Hoje o nível de controle, né, de compliance, auditoria, processos é muito mais evoluído. E terceiro ponto para mim também, hoje, eu sempre digo, né, a tecnologia, às vezes a gente fica um pouco assustado, né, até a substituição de mão de obra humana, capacidade, etc. A gente fala de GP Chat hoje. Isso. Até a criatividade agora pode ser, né, de algum modo, substituída. Que é um negócio maluco. E GPT Chat, né? Só que assim, eu penso muito que a gente tem que usar, né, a tecnologia a nosso favor, em todos os sentidos. E então, voltando lá para trás, tudo, né, sei lá, 20, 30 anos atrás, não tanto tempo, era manual. A forma de produzir, a forma de botar o desenho em si, a máquina era 100% manual, eram cartões perfurados que desciam. Então, assim, a gente usa, tecnologicamente falando, é completamente diferente. E olhando para frente, Delton, eu acho, outro dia a gente contratou uma palestra do Ferreirinha. Sim, Carlos Ferreirinha lá. O paladar não retrocede. O paladar não retrocede. E aí ele estava falando, né, também as pessoas às vezes maximizam as mudanças, até pós-pandemia. Ele falou, gente, não tem nada de grande mudança. As mudanças sempre ocorreram. Ele traz alguns exemplos. O fato é que algumas mudanças pós-pandemia, a velocidade delas foi mais rápida. Esse é o ponto. E aí, voltando para o negócio, assim, o que eu imagino, eu acho que o produto, né, a tendência, que a gente estava falando até aqui em off, né, de etiqueta inteligente, de RFID, toda a etiqueta, a gente entende que vai ter um chip, vai se comunicar, vai ser rastreável, vai ter controle de estoque automatizado. Assim, eu acho que a tecnologia cada vez mais vai ser um aliado de nós todos. Essa etiqueta do futuro, essa etiqueta inteligente, ela poderá ser um grande divisor de águas, transformando o mercado do ponto de vista, em vários aspectos, mas um dos que eu imagino, tem a ver com entender mais do consumidor final e rastrear um pouco mais a construção do processo, né, de um consumidor que está cada vez mais preocupado na verdade por trás das marcas, né, na transparência, na consistência, né. Queria te ouvir um pouco mais sobre o quanto que o processo de P&D, de inovação da Raco Etiquetas está voltado a essas tecnologias do futuro e como monetizar e como transformar isso em negócios pró-indústria da moda. Qual é o nível hoje na tua agenda aí de olhar para essa temática, né? Eu vou falar de passo a passo de como foi a nossa história, Delton. Primeiro, lá atrás, eu vou falar aproximadamente 15 anos atrás, um dos nossos maiores clientes globais, que é a Nike, demandou da Raco a criação de um produto, que a gente faz o brasão da seleção brasileira, um dos produtos mais famosos nossos, que fosse 100% de fibra reciclada. Então, todo ele, inclusive a tretela, né, que é o que dá a resistência do emblema, 100% reciclado. E eu lembro que a Raco foi a primeira empresa do mundo que conseguiu chegar no produto de PET reciclado conforme eles precisavam. Então, assim, lá atrás a gente nem existia esse termo, né, de ESG. Muito legal. Fantástico. Tem muito orgulho. Daí as outras empresas lá fora foram... Então, assim, era muito voltado em produto, né? P&D focado em busca de matéria-prima natural, reciclada, etc. E aí a gente viu uma evolução em todos os sentidos, né? Sei lá, desde o lado ambiental, óbvio, a gente tem unidade de beneficiamento de fio. Então, hoje a gente tem o maior orgulho de falar que a água que sai é mais limpa do que a que entra para atingir o fio. Então, de novo, assim, com um olhar 360 graus, acho que a preocupação nossa, mundo, né, pessoa física, e aí obviamente vai para a jurídica, é muito grande, né, de preservação. E o que a gente falou, o último ponto? Não, e como a inovação, que sempre foi uma marca desse pioneirismo, né? Então, você resgatou que desde 15 anos atrás, quando esse tema ainda não era moda, né, já estava com essa marca de inovação permanente. Acho que isso responde a minha pergunta do quanto inovação
está dentro da tua agenda, né? Porque, na verdade, faz parte do DNA da empresa, né? E outra coisa assim que eu vou falar, escutei até uma palestra, acho que era um TED Talks desses, falando de novo sobre ESG, e pouco tempo atrás era algo de fato como diferenciação. E hoje não é. Assim, a empresa que pensar dessa forma, eu entendo particularmente que está fora. Hoje, cada dia que passa é mais pré-requisito. Perfeito. E aí também é engraçado outra coisa, a gente, como a gente lida com muita marca, a gente via assim, empresas maiores, globais, nível de preocupação com sustentável gigante. Aí para pequena, o Isso papo não é já comigo. era, não, eu sou pequeno. Isso. Então hoje já não é essa a realidade. Perfeito. Inclusive, o pequeno ou a empresa em construção precisa já nascer, né? Talvez o desafio seja até maior, porque se ela não nascer já com essa agenda na sua formatação de produto, posicionamento de mercado, aí que não vai ter longevidade mesmo, né? Eu queria agora explorar contigo, Alberto, um pouco do tema governança. Esse é, com certeza, talvez, das 3 letrinhas famosas, né? Sustentabilidade, responsabilidade social e governança, me parece que para Santa Catarina seja o maior desafio. Por quê? No meu olhar, assim, no olhar do que eu acompanho do LEAD, o tema responsabilidade social sempre foi um tema presente nas organizações catarinenses, né? Ainda que muitas não fizessem marketing disso, até por achar que era sua obrigação contribuir com o seu meio, a sua comunidade, mas a filantropia e o olhar de empresa cidadã é uma marca do empreendedor no nosso estado. O tema sustentabilidade, o tema meio ambiente também tem tomado corpo, crescendo, adaptando processos, produtos, né? Hoje é impensável as empresas, as indústrias especialmente, de terem qualquer processo em agressão com o meio ambiente, e aquelas cujos processos são mais difíceis de se adaptar estão aceleradamente com essa temática. Mas o tema governança, em especial o tema sucessão, eventualmente abertura de capital, eventualmente constituição de conselhos externos, né? E o processo da gestão de empresas que são profissionais, mas com DNA familiar, é conhecido a dificuldade de passar a pós-geração, né? De se adaptar, de caminhar cada vez mais para a profissionalização. É um desafio porque envolve aspectos afetivos, apegos, história, muito natural, né? Então, eu queria te ouvir um pouco qual é o olhar da Raco Etiqueta, o teu olhar sobre o papel de práticas de governança e compliance para a perpetuação das empresas, para o futuro, na medida que hoje a nossa audiência aqui entre digital e TV aberta, estimada, é algo em torno de mais de 1 milhão de pontos de visualização, e além do impacto entre líderes e formadores de opinião. Então, ouvir uma empresa caminhando para 90 anos, em modernização permanente, queria te ouvir o quanto o tema governança hoje faz parte dessa agenda. Primeiro, Adelton, eu acho importantíssimo, acho que é algo que a gente não pode viver sem. Segundo, eu sou fã e leio muita coisa do Warren Buffett. Perfeito. E ele, em um dos livros, menciona que só investe em empresa que não dependa de um Superman, ele fala. Perfeito. Ou seja, que tenha processos, governança muito bem ajeitados, que garantam uma continuidade mais fácil, né, de gestão. Então, assim, eu sigo muito esses princípios. Vou discordar com você parcialmente. Claro. Eu nasci em Santa Catarina e a família do meu pai é do Rio, então sempre vivi muito Rio, São Paulo e Santa Catarina. Então, tenho amigos bem divididos. E eu preciso dizer, assim, Santa Catarina, dentre as várias qualidades que tem, eu acho que assim, o nível de organização, de preocupação, para mim, dos três do ESG, é muito... É um Brasilzinho, realmente, a gente fala isso. Sim, e quem morou em vários lugares, não só eu, consegue visualizar isso. Mas eu acho que a gente está um nívelzinho acima e, especificamente em relação à governança, também. Eu acho que, assim, empresas do mesmo porte que eu comparo, amigos meus, Rio, São Paulo, com Santa Catarina, eu acho que a gente tem uma preocupação, sei lá, de compliance, auditoria, processo, conselho, seja administrativo ou informal ou consultivo, maior,
Agora, por outro lado, aí eu vou concordar, eu falei parcial, esse lado, assim, eu vejo, talvez até, pega Jaraguá, Joinville, Blumenau, principalmente, aí entra a cultura germânica, aí esse lado de carinho, de amor, de ego, de controle, de Apego. quem fez, de apego lá atrás, né, de todo esse legado, isso eu vejo também mais forte aqui do que em outros lugares. Eu dei exemplos assim, de empresas super organizadas, enormes, clientes nossos e outros setores, que têm uma dificuldade enorme da geração anterior, de fato, de sair. Eu penso diferente. Eu acho, assim, de novo, eu aprendi academicamente tudo que eu acredito, que o principal líder da companhia tem que preparar ela para o futuro. E quanto menos depender, melhor. Acho que tanto a visão do dono quanto do presidente da companhia tem que ser essa. Muito legal. Roberto, queria te ouvir, caminhando para a nossa finalização, um pouco agora da tua trajetória, da tua visão do papel do líder que vai além da performance operacional, da entrega de resultados, né? A gente tem falado muito do líder, constituímos um movimento chamado Empresa Saudável, no sentido de que a saúde empresarial antes era financeira, operacional, hoje é engajamento, ambientes não tóxicos, climas organizacionais que sejam capazes de atrair, reter e desenvolver talentos. Eu queria te ouvir um pouco desse papel do líder que vai além da performance da empresa, impacta positivamente a sociedade, né? E especificamente do seu caso, da sua trajetória, da sua formação, a sua preocupação em estar em alinhamento com os melhores e mais modernos pensamentos de gestão do país e do mundo, né? Qual é a sua visão de futuro sobre o papel do líder que vai impactar positivamente a sociedade, né? Quanto você acha do que é esperado no passado, do que era esperado no passado de um líder de sucesso e hoje do que é esperado de um líder corporativo, né? Primeiro, Delton, eu recentemente li um livro muito interessante que fala de líderes extraordinários. E o autor acabou buscando, né, características que de fato tornavam ele, né, com um achievement, com um impacto acima da média. E aí ele focou e descobriu 3 áreas, né, 3 responsabilidades do principal gestor da companhia, que eu concordo 1.000.000%. Que aí pega tudo que você falou, pega cultura, pessoas e governança. Perfeito. 3 coisas. Eu acho que assim, tanto visão de dono quanto do presidente da companhia, se estiver pensando 100% do dia nisso, você fecha o círculo. E às vezes, acho que tem uma tendência, até da geração anterior, do apego de, sei lá, ficar no micro, de hands-on, participar de coisas e às vezes... De fazer, né? De arregaçar as mãos e fazer e talvez não consegue descuidar deixar. um pouco. E às vezes a pessoa começou dessa forma, deve ser dificílimo, né? Perfeito, claro. E a pessoa, sei lá, muitas vezes é um gênio, etc. Mas assim, a alocação de tempo, era sobre a alocação de tempo. Tem que ser mais de 90% dessas 3 áreas. Perfeito. Se você conseguir botar as pessoas certas, né? E aí top management, para mim, vai ser o presidente sempre, né? Junto com o conselho, acionista, etc. Com a cultura certa. E, por último, com os controles certos, com a governança certa, você fecha 100%. E isso, de novo, é o que eu acredito e o que eu busco. Voltando, assim, você falou em relação olhando para frente, assim, legado, você usou uma palavra que eu acredito muito, que é o lado do impacto. Até falando em relação à RACO, uma visão, a gente falava tamanho, eu entrando aqui, você perguntou, a RACO, como é que é a RACO mundialmente? Eu falei que é a segunda maior do mundo em relação a volume. Falamos, quer saber? Chegou 8 anos atrás, falou, quer saber? Esquece tamanho. Imagina, a gente vai se apresentar para um cliente, a gente é a maior do Brasil, um pouco importa, o maior carinho do mundo. Entendi. Importa que a gente seja a melhor, a mais legal, a mais correta. E a consequência disso, o tamanho, a gente tem o maior orgulho do mundo. Mas nosso cartão de visita é tamanho. Muito legal. E olhando para a pessoa física, é a mesma coisa. Assim, não importa. O que importa, de fato, é o impacto. Né? Como é que a RACO impacta na comunidade da Vila Itopava? No mercado onde ela está inserida, né? Aí pega fornecedor, pega cliente. Alberto, pessoa física, a mesma coisa.
É sei lá, um presidente que vai estar X anos à frente da RACO. Qual foi o impacto dele? E aí não é economicamente só. São vários fatores que você vai poder impactar de uma forma ou de outra. E acho que as pessoas que pensam em fazer diferente vão ter isso em mente e de fato, botar um passinho de cada vez para olhar lá na frente e ter orgulho. Muito mais que dinheiro. Eu ouvi outro dia que a nova definição de milionário é que impacta 1 milhão de pessoas, né? Fantástico, muito bacana. Muito legal. Estivemos hoje no nosso Lead Talks ouvindo Alberto Laudes, CEO da RACO Etiquetas, uma das empresas que caminha para os seus 90 anos, a segunda maior no seu segmento no mundo e principalmente, nas palavras dele, uma organização voltada à cultura, gente e governança, se preparando e construindo a sua consistência de futuro, ajudando a transformar o seu segmento e a vida das pessoas. Isso orgulha muito o LEAD Santa Catarina e com certeza todo o nosso estado. Obrigado por acompanhar esse conteúdo do Lead Talks, Liderança para o Futuro. Acompanhe todos os nossos conteúdos nas diversas plataformas do LEAD e também no nosso parceiro, o Sistema Catarinense de Comunicação, no portal SCC10 e também na televisão aberta pelo canal do SBT de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio, falando sempre de empresas, marcas e líderes que contribuem para o Brasil que dá certo. Até lá!